Barroco representa uma época marcada pelas dúvidas existenciais de um homem dividido entre a razão e a penitência religiosa. Um período de instabilidade e incertezas. Exemplo de obra barroca: A Descida da Cruz, Caravaggio 1571-610. Exemplo de obra barroca: A Descida da Cruz, Caravaggio 1571-610. O Barroco representa um período entre os séculos XVI e XVIII em que o ser humano vivia um conflito entre a racionalidade e a culpa religiosa. Encarado como um movimento cultural e artístico, o Barroco iniciou-se na Itália, ganhando força em toda a Europa, influenciando inclusive as colônias europeias, entre elas o Brasil. A Europa do século XVI, os limites geográficos do mundo conhecido estavam sendo expandidos. Esse desbravamento imponente fez com que o homem acreditasse que tudo era possível e representou uma revolução comercial imponente. O mercantilismo, ancorado no metalismo, busca por metais preciosos e uma balança de comércio favorável para o acúmulo de riquezas. Procurando dominar a natureza por meio da razão, o homem dedicou-se a novos conhecimentos científicos, retomando a cultura clássica. Nesse momento vigorava na Europa o Estado absolutista, um sistema político embasado na centralização do poder nas mãos do rei, considerado um representante divino. A Contra-Reforma, movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante, ganhou força com a unificação da Península Ibérica e buscava não só resgatar os fiéis perdidos para a Reforma Protestante, mas também conquistar novos seguidores. Como resultado desse contexto, o homem da época era politicamente reprimido, enquanto economicamente era incentivado pelas oportunidades para ascender socialmente. Em decorrência dessa conduta conflitante no período histórico, a literatura barroca desejava impressionar o leitor, promovendo profunda contemplação sobre a fragilidade humana. Ao entrar em contato com a linguagem desse estilo, é possível observar as seguintes características, e representavam a consciência de que a vida na Terra era passageira e que deveríamos salvar o espírito. No entanto, alguns autores destacavam que, se a vida era curta, era também essencial aproveitá-la antes que se acabasse, o que era contraditório, uma vez que o ato de aproveitar a vida envolvia o pecado e, onde havia pecado, não poderia haver salvação. Observe o poema de Gregório de Matos, um dos grandes nomes do barroco no Brasil, em que o poeta assume o seu pecado porque sabe que esse é o caminho do perdão cristão e mostra-se ciente de que será absolvido. Todavia argumenta diretamente com Deus, admitindo que continuará errando, mas que este não desista dele. O poeta culpa-se por gozar a vida, mas tenta salvar-se ainda assim. A Jesus Cristo nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido, porque, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Que basta-vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada a glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não querais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória, marcados pelo jogo de palavras e pelo excesso de figuras de linguagem. Esse rebuscamento formal é também conhecido como gongorismo. Observe o poema de Francisco de Vasconcelos, um dos mais importantes poetas barrocos portugueses, que compara espécies de flores e objetos, atribuindo cores e valores, criando combinações e associações inesperadas. Esse soneto ilustra o evento da morte de uma senhora cujo nome iniciava-se com a letra F e reflete sobre a morte como um processo que vai desbotando as coisas belas da vida, como as flores e a aurora, que vão ficando cinza e tristes. A morte de F. Esse jasmim, que Arminhos desacata, essa aurora, que nácares aviva, essa fonte, que aljôfares deriva, essa rosa, que púrpuras desata, troca em cinza voraz lustrosa prata, brota em pranto cruel púrpura viva, profana em turvo pez prata nativa, muda em luto infeliz terça escarlata. Para algum de vocês, seguidores do canal,
que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Jasmine Alvura foi na Luz Aurora, Fonte na Graça, Cosa no Atributo, essa heroica deidade que em luz repousa. Porém fora melhor que assim não fora, pois a ser cinza, pranto, barro e luto nasceu Jasmine Aurora. Metáforas e analogias. Essa característica é predominante nos textos em prosa e, diferentemente da preocupação formal do cultismo, visa cativar o leitor pelo conteúdo mais lógico. É o caso dos sermões do Padre Antônio Vieira, que no trecho a seguir repreende os devotos pecadores comparando-os aos peixes. Sermão de Santo Antônio, 1654. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes. Nunca pior auditório, ao menos tem os peixes 2 boas qualidades de ouvintes, ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária, que já pelo costume quase se não sente suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Os principais autores desse período literário no Brasil foram Frei Vicente de Salvador, 1564-1636, Bento Teixeira, 1561-1618, Gregório de Matos, 1633-1696, Manuel Botelho de Oliveira, 1636-1711 e Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, 1704-1768. Manifestações artísticas do Barroco. A arte barroca é representada pela agonia e pelo tormento existencial do homem àquela época. São performances que ilustram o contraditório, o sagrado e o profano, a luz e a sombra técnica conhecida como chiaroscuro, o pagão e o cristão e o racional e o irracional. Essa vontade de igualar o contexto humano ao divino transformou-se em ostentação. Repare, por exemplo, na opulência de algumas obras arquitetônicas do Vaticano, mais especificamente no estilo retorcido das colunas negras do altar na Basílica de São Pedro, que, segundo as características da arte barroca, desejava impressionar e influenciar o receptor para que ele elevasse a sua fé por meio dos sentimentos e da emoção, apesar de seu raciocínio como homem. Caravaggio, Rubens, Rembrandt e Velázquez são mestres da pintura que ficaram conhecidos por esse estilo.